Olá, gente linda, gente próspera, povo bonito. Que saudade de vocês, meus amores. Estamos aqui fazendo esse podcast tão importante, tão essencial nessa época, nessa luta que nós estamos passando com tanta violência contra a mulher. Me sinto triste, mas é necessário fazer. Eu estou aqui com a Ada Ângela, essa maravilhosa. Bem-vinda, Ada. Prazer é meu. Maravilhosa, essa mulher forte, essa potência de mulher. Eu trouxe a Ada aqui, gente. Ela tirou um tempinho, porque ela é uma mulher super ocupada, ela é uma lutadora das causas contra a violência. E eu trouxe essa mulher aqui para esclarecer para você que está sofrendo e não sabe como sair desse ciclo. Você tem que entender que você tem ajuda, que você pode sair. E a Ada está aqui para isso. Eu vou falar um pouco dessa mulher maravilhosa, porque vocês sabem que eu amo mulheres assim, fortes. Eu fico maravilhada em recebê-las. A Ada Ângela é uma mulher de força, determinação e sensibilidade. E traz consigo uma vasta experiência no combate à violência e na proteção das mulheres. Com quase 23 anos de atuação em políticas públicas voltadas para a segurança e direito das mulheres, a Ada já liderou projetos transformadores como a implementação dos primeiros NUANs da Baixada Fluminense. NUANs, gente, é Núcleos de Atendimento às Mulheres, não é isso, Ada? Isso. Ela tem participação ativa em campanhas de conscientização e palestras educativas sobre violência doméstica nas mais diversas instituições. Graduada e pós-graduada em Direito, além de professora universitária. É inspetora da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Gente, é muita coisa essa mulher. Desde 2002, unindo a teoria e a prática para criar ações efetivas na proteção e parcerias estratégicas, sempre comprometida em fazer a diferença. Além disso, contribui com a sociedade civil, atuando como evangelista e líder do Ministério da Ação Social da Igreja, ajudando aos menos favorecidos. Gente, que mulher, né? Que inspiração, Ada, que honra, que prazer em te receber. É muita coisa pra gente, mas essa mulher vai estar aqui hoje, ajudando, esclarecendo. Para você que tem alguém na família que esteja passando, prestem bastante atenção, gente. Por favor. E eu começo, Ada, com, se você me dá licença, me corrija se eu estiver errada, com o índice, que eu fiz uma colinha, né, gente, para falar com essa pessoa maravilhosa aqui. E um índice alarmante demais. Uma mulher morre a cada 10 minutos. Vítima de parceiros ou familiares, diz relatório. Dos 85 mil assassinatos intencionais sofridos pela população feminina em 2023, cerca de 60% foram no contexto conjugal e familiar. Feminicídio transcende fronteiras, condições socioeconômicas e grupos etários. Em 2025, no Brasil, esse cálculo aumentou com 13 vítimas por dia, minha gente. Isso é muita coisa, isso é muito triste, isso é muito doído a gente ter que falar isso aqui. Mas a Ada vai explicar melhor para a gente sobre isso, que eu fico até desnorteada. Como é que começa esse ciclo, Ada? Então, Samantha, primeiramente, né, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui no seu podcast. Espero que essa conversa possa fazer a diferença onde ela chegar. Né? Com certeza vai fazer. Que seja esclarecedora e que seja também uma conversa motivadora para novos começos, né? Pessoas possam refletir e entender que todos podem contribuir nessa luta de violência contra a mulher. Não é um trabalho só da polícia, não é um trabalho só do Estado, né? Dos governos, dos políticos. É uma luta de toda a sociedade civil. Todos podem contribuir. Sim. Então, você aqui como sociedade civil está fazendo a sua parte, buscando conhecimento nessa área e com certeza essa conversa vai fazer a diferença onde ela chegar. Se Deus quiser, gente, né? se Deus quiser. Mas voltando ao tema, né,
violência contra a mulher, feminicídio, realmente a gente tem percebido um aumento nos índices de violência contra a mulher. Isso tem diversas explicações, né? Pela minha experiência, como você já colocou, eu tenho 23 anos na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro como inspetora de polícia e agora eu tive que me licenciar para assumir a Subsecretaria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no nosso município, que é Nova Iguaçu. Não é pouca coisa essa mulher, não, gente. Porque nessa gestão do governo do atual prefeito Dudu Reina, foi criada a Secretaria da Mulher, que é exatamente uma ferramenta, né, de política pública exatamente para amparar as mulheres. Não só no que se refere ao enfrentamento à violência, mas também em outras partes que são importantes, como, por exemplo, a autonomia financeira, saúde da mulher, né? Porque a mulher, ela, às vezes, ela continua nesse ciclo da violência porque ela não consegue uma autonomia financeira. Ela não consegue se manter sem o provedor, que é o homem. E aí ela usa aquela velha frase: ruim com ele, pior sem ele. Por quê? Ela pensa logo: como eu vou manter os meus filhos? Onde eu vou morar? Como eu vou pagar um aluguel? Como eu vou ficar sem o meu provedor? E aí ela acaba se submetendo àquela condição de violência, não reage, não denuncia, para que não haja um desamparo financeiro. E alguns homens entendem que as finanças é uma ferramenta de coação, né? Eles fazem a violência, eles praticam a violência e depois eles perguntam: se você me largar, você vai ficar com o quê? Você vai para onde? Vai comer o quê, né? Então, nós, como poder público, nós temos que dar ferramentas para essa mulher se inserir no mercado de trabalho, para que ela possa se tranquilizar, né? Tanto é que a Secretaria de Assistência Social já vem há algum tempo com um programa de aluguel social para mulheres vítimas de violência. Que maravilhoso. Exatamente para que essa mulher não se preocupe em como ela vai ficar se ela sair daquela casa, né? Claro e evidente que ela pode se utilizar das medidas protetivas e pedir o afastamento do lar do agressor. Sim. Mas isso demanda um tempo, às vezes, né? E, às vezes, ela, por não querer esperar esse tempo, ela já se antecipa, sai do lar, leva a prole consigo, bota debaixo do braço, porque a mulher não vai sem os filhos. Não vai, E aí ela é beneficiada com preferência, né, no aluguel social. E aí, como o aluguel social é uma ferramenta temporária, obviamente, né, ela usa aquele tempo para se capacitar, para fazer cursos, para se profissionalizar, para se inserir no mercado de trabalho. E quando ela sair do aluguel social, ela tem condições de pagar seu próprio aluguel. Nossa, isso é né? maravilhoso. Então, assim, combater a violência vai além de fazer um registro numa delegacia, vai além de fazer um processo judicial. Você precisa de toda uma rede de apoio. Às vezes, essa mulher ela está acometida de uma enfermidade, seja ela física ou mental, decorrente dessa violência. Por quê? A violência contra a mulher, ela não é só física. Ela pode ser física, moral, ela pode ser psicológica, patrimonial, sexual, que são os tipos de violência previstos na lei, né? E quando a dor é na alma, ninguém vê. Ninguém vê. Né? Então, a gente precisa cuidar da saúde mental dessa mulher. Para isso, a gente tem os atendimentos psicológicos, a gente tem os atendimentos de assistência social, nós temos um centro especializado de atendimento à mulher, o CIAM, que fica hoje no primeiro andar da Secretaria da Mulher. Gente, pelo amor de Deus, olha que maravilhoso. A Secretaria da Mulher, hoje, ela está situada na rua Terezinha Pinto, 297, centro de Nova Iguaçu. Olha. Tá? É nos fundos da prefeitura, bem pertinho. 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 E Fácil no nosso... localização. Exatamente. No nosso primeiro andar, a gente tem esse centro especializado de atendimento à mulher, onde você tem atendimento jurídico, psicológico e assistente social. Gente, né? Vocês conseguem entender o amparo que essa mulher... Exatamente. Essa mulher terá, ela vai ter ali... Associado a isso, a gente tem convênios, parcerias que nós fechamos com os núcleos de prática jurídica das universidades do nosso município.
como a Unigran Rio, a Unig, onde nós encaminhamos essas mulheres para serem amparadas juridicamente para as ações cíveis, como, por exemplo, divórcio, guarda, visitação, alimentos, que são ações correlatas que essas mulheres precisam quando elas resolvem sair do ciclo da violência. Gente, isso é muito bom. Então, ela fica totalmente amparada. Quando a gente faz isso, essa mulher diz assim, eu tomei essa decisão, mas eu não estou sozinha. Então, eu posso fomentar, incentivar outras mulheres a fazer o mesmo. Porque quando você não dá esse amparo, ela diz assim, olha, a maior besteira que eu fiz foi denunciar o meu marido. Porque eu fiquei na rua, abandonada, sem nada, com problema. E ele com mais raiva ainda. Exatamente, com problemas emocionais, sem nenhum amparo. E aí ela não incentiva outras mulheres a denunciarem. Mas quando o Estado abraça essa mulher, a causa dessa mulher, ela tem certeza que ela tomou a decisão correta em denunciar. Ela tem certeza de que aquele foi o melhor caminho. E aí, ela incentiva outras mulheres a também fazerem isso. É um canhão de luz, né, Ada? Exatamente. No final do túnel, aquele canhão de luz. Assim. Gente, essa é a nossa proposta. Ai, gente, que maravilha. E, com isso, a gente conseguir baixar esses índices, né, que é o mais importante. O que eu observo hoje, através da minha experiência, é o seguinte. Essa violência contra a mulher sempre existiu. Só que eu sou policial civil desde 2002. E naquela época a gente não tinha essa infinidade de redes sociais, de facilidade de registro das violências. Porque hoje todo mundo tem um celular na mão. Isso. Então, é fácil você conseguir registrar as violências. Essas violências, elas eram mais invisíveis. Até identificar, né? Um simples vídeo mostra e você identifica, opa, tô sofrendo disso aqui. Isso aí. A gente não tinha toda a informação que a gente tem. Né? A maioria das mulheres estavam sofrendo violência e nem tinham noção de que estavam sofrendo violência. Porque a informação não chegava. E com a internet, agora a informação chega. Então, ela consegue se identificar naquele problema e dizer assim, opa, eu sou vítima de violência. Até então, era aquela coisa corriqueira, né? Isso é normal. Minha avó passou por isso, minha mãe passou por isso, minha tia passou por isso. Eu estou passando por isso, mas isso é normal em todo relacionamento. E não é. Hoje, com o advento, né, das redes sociais, a informação chega mais rápido. Isso aqui mesmo que a gente está fazendo, que é um podcast, a informação chega e ela consegue olhar e dizer assim, gente, eu estou passando por isso. E eu não tinha noção. Se olhar ali na tela. De que aquilo era violência, né? Então, a gente percebe que a informação chegando, elas criam mais mecanismos e, né, se encorajam para denunciar. E, além disso, a gente sempre sabe que tudo tem seu lado bom e o seu lado ruim, né? Nós mencionamos aqui o lado bom das redes sociais, da internet, tudo, mas tem o seu lado ruim. Por quê? Porque também, devido a esse acesso às redes sociais e à internet, a gente verifica que tem horas que isso é ferramenta para violência. Como, por exemplo, a gente tem muita pornografia de vingança. O que é a pornografia de vingança? Fala sobre isso. Você tem um namoradinho, ou até mesmo seu marido, e vocês gostam de praticar sexo registrado. Né? Filmando, fotografando, para que depois vocês olhem, vocês, né? Tudo. E está tudo bem se você curte essa prática. O problema é quando o amor acaba. Por quê? Ele tá de posse daquelas filmagens e aí ele diz pra você assim, se você não voltar pra mim, eu vou divulgar. E aí você fica refém daquilo. Ou então, ele termina com você, já está com outra mulher, e aí você também quer um outro homem, e aí ele não aceita. E aí ele, por vingança, dispara as suas imagens. Ou, como a gente já teve na delegacia alguns casos, cria perfis fakes nas redes sociais, com os seus vídeos íntimos, com as suas fotos íntimas, coloca seu nome verdadeiro e diz que você é a garota de programa. Gente do céu. E coloca um perfil como sendo seu perfil do job, do trabalho. Meu
Deus. Ou quando você termina com ele, Acaba ele com a imagem daquela mulher. e quando você quer voltar e ele não quer, ele quer voltar e você não quer voltar, ele manda as imagens pro seu atual companheiro, pro seu atual namorado, Gente. ou manda pros seus familiares para te envergonhar, pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pros seus filhos. Porque muitas mulheres que já têm um filho de outro relacionamento, você imagina o seu filho recebendo uma foto, um vídeo da mãe praticando sexo. Crime total. Total. Tanto o registro não autorizado, Triste, porque se você registra autorizado, ok. Mas se o registro é não autorizado, e por diversas vezes o registro é não autorizado, a mulher não sabia que estava sendo filmada, se o registro é não autorizado, é crime. Se o registro foi autorizado, porém foi divulgado sem autorização, é outro crime. Ele pode responder cumulativamente pelos dois crimes. Pelo registro não autorizado e pela divulgação. Então, eu sempre recomendo, sempre. Mulherada, escuta. Mulheres, não registrem cenas íntimas de vocês. Não registrem. Pra quê? Deixa na memória. Agora, tudo Deixa aqui, ó, na memória. Olha, o meu marido é médico, né? Então ele viaja muito em viagens, né, profissionais, congresso e tudo. E às vezes a gente tá distante, ele fala, amor, manda uma foto. Eu falo, não, amorzinho. Não. Quando você chegar, mata a saudade. Aí você vai acumulando a Não saudade. que eu acho que meu marido vai divulgar isso pra ninguém, mas a gente sua nunca... experiência profissional te A deixa gente nunca até sabe, né? cansada. Pode vazar, pode ser roubado o celular, alguém ter acesso. A gente vê, por exemplo, aquele caso da Carolina Dickmann, que criou até a lei Carolina Dickmann por conta disso. Ela deixou o notebook dela para fazer um reparo e vazou as fotos dela, né? Então, não se arrisque. Não faça registros de intimidade. Não deixe, porque isso pode cair na rede. E aí, né? Só, gente, por favor. Exatamente. Stalkear. O stalker já é diferente, né? O stalker, né? Esse termo, né, americanizado, né? Que é o crime de perseguição. Ele é um crime que é caracterizado pela conduta reiterada do agressor. Significa que ele diversas vezes e repetidas vezes, ele fica indo atrás da vítima, perseguindo a vítima, não dando paz à vítima. É um crime que tira literalmente a paz da vítima. Ele literalmente mexe com o psicológico da vítima. É uma espécie de violência psicológica. Como, por exemplo, ele... Vou progredindo, tá? Ele não é namorado da vítima, nunca foi. Mas quer namorar a vítima. E aí fica naquela, né? Poxa, eu gosto de você, eu queria... E a mulher cortando. E a mulher cortando, a mulher cortando. Só que ele vai progredindo. Vai progredindo e a mulher vai se sentindo incomodada, bloqueia ele numa rede social, ele cria outra e bloqueia num celular, ele pega outro e aquilo vai criando uma falta de paz para aquela mulher. Ou ele já foi namorado dela, terminou, ele não aceita o término e persegue ela até ela voltar. E aí ela não volta. E aí ele vai no local de trabalho, ele incomoda as colegas de trabalho, ele incomoda o patrão dela. Ele chega pro patrão e diz assim, você sabia que ela não vale nada? Beira psicopatia. Ele vai coagindo ela com uma forma como querendo dizer assim, se você quiser ficar em paz de novo, volta pra mim. É mais ou menos isso. O stalker, né? Então, é um crime que não deixa lesões físicas, mas lesões psíquicas, E cabe né? a prisão desse Claro, sujeito. o crime é previsto na lei, a previsão é de prisão, né? O stalker. Como a gente estava falando do lado ruim da internet, a gente tem também a internet como, por exemplo, meio de pedofilia. Ai, eu quero muito. E a pedofilia, que sempre existiu, desde que o mundo é mundo, ela está potencializada pela internet. Claro. Por quê? Porque a Deep Web, né, que é aquela internet onde está todas as coisas ilegais, né? Sim. Ela tá cheia de vídeos de pedofilia. TikTok das criancinhas dançando, né? Às vezes a mãe, vamos tirar uma foto aqui, que ela, minha filhinha acabou de acordar. Aí tira a foto da criancinha de baby dollzinha ainda, tá lá naquela rede. Tudo na Deep Web, tudo lá. Então, horrível. a gente vê que a internet tem seu lado bom e tem o seu lado ruim, né? Esse crime
prescreve o crime de pedofilia? Crime de pedofilia, não. Não, né? Não. É um crime grave, hediondo, né? E a gente tem todo um protocolo, né, com isso. Por quê? A gente precisa preservar os menores, né? Porque as imagens, né, não podem ser divulgadas. Precisa preservar as vítimas, os nomes das vítimas. Mas não precisa preservar os agressores, né? Não tem. Pelo contrário, a gente tem que escancarar para todo mundo saber quem são eles, né? E onde eles estão. Eu vi, para ler, assim, estudando, né, para poder vir conversar com você, Ada, eu vi uma reportagem há pouco tempo em São Paulo, se eu não me engano, salvo engano, de uma criança de 7 anos que colou as partes íntimas, não sei se você acompanhou isso, com a cola da unha da mãe. Colou para não continuar sendo abusada. Abusada, porque né? as irmãs já tinham sido uma vida inteira. E você vê, né, um crime como esse, e que a gente espera que seja feito por um estranho, 80% dos casos é feito pelo pai, pelo padrasto, pelo irmão, geralmente pelo são tio, pessoas íntimas, pelo avô, pessoas do ciclo. 80% dos casos. Que você pegou, assim, que te impressionou muito. Você tem essa memória? Que eu sei que você deve ter feito vários casos, assim. Então, como eu era responsável pelos crimes sexuais da Delegacia de Atendimento à Mulher, a gente era, vamos dizer assim, era a minha rotina, né? Nossa. Mas eu não vou te dizer se era o pior ou não, mas vou mencionar 2 que foram marcantes, tá? Um aconteceu quando eu estava no NUAM, que é o Núcleo de Atendimento à Mulher, lá em São João de Meriti, que eu já rodei aí a Baixada, né? E foi... E assim, me marcou porque eu creio que Deus me colocou ali naquele lugar para que aquilo acontecesse, né? Com certeza. Eu já havia trabalhado anteriormente na Delegacia de Atendimento à Mulher em Belfor Roxo. E lá eu tinha trabalhado uma investigação de estupro na rua, né? Não era uma pessoa conhecida, era um desconhecido. E era um estuprador em série. Ele vinha estuprando diversas vítimas. E aí, como eu trabalhei esse caso muito... com muitos detalhes, eu sabia todo o modus operandi dele, né? Sabia como ele agia, como ele abordava, a forma dele praticar o crime, né? Então, eu estava muito familiarizada com aquele agressor. E prendemos ele. Mas, infelizmente, é uma realidade do nosso país. Ele foi solto. As leis precisam, né? Precisam ser mudadas, urgentemente. Porque a polícia enxuga gelo. Política, meu amor. Vai pra política, pra você subir. Quando você estiver lá em cima, você vai lembrar, eu vou mudar, eu vou lutar por essa lei. A gente precisa de leis mais A gente precisa rígidas, de políticos nesse sentido. que vivenciaram. A gente precisa que os agressores sejam presos e fiquem presos. E fiquem presos. Né? Políticos que vivenciaram esse umbral, porque você foi lá. Exatamente. E aí, eu estava em São João, você vê, eu já estava em outro município, porém, município, né, ali contíguo, né, município que fazem divisa, né? E aí, uma vítima estava lá conosco, ela chegou muito ensanguentada, com o corpo, com bastante mordida no corpo todo, inclusive o bico do seio arrancado a dentadas. Quantos anos? Eu não lembro a idade da vítima, mas ela não era novinha, não, mas também não era... Ela deveria ter uns 20 anos. Entendi. E aí ela começou a relatar como que ela foi violentada. E quando ela começou a relatar, eu comecei a lembrar desse agressor de Belfor Roxo. Eu falei, não é possível que é ele. E eu não tinha tido a notícia de que ele tinha sido solto. Eu falei, poxa, se foi ele, significa que ele tá na rua de novo, né? E aí eu entrei em contato com a delegacia e pedi, na época, isso tem tanto tempo, um fax com a foto dele. Passei o nome dele, que eu lembro até hoje, eu não vou falar aqui, mas eu lembro o nome completo dele até hoje. E falei, me manda a foto do boletim de vida pregressa do fulano de tal. Aí eles entraram lá no computador, baixaram a foto e mandaram para mim por fax. Quando o fax chegou, eu botei na mesa, mostrei para ela e falei assim... Vê se é esse rapaz aqui. Ela se urinou toda. Tadinha. Reconheceu ele de imediato. Tadinha. E aí, eu pedi toda a descrição da roupa detalhada, de tudo. Pedimos a busca e apreensão
na casa dele e encontrei as roupas do jeito que ela relatou e a gente prendeu ele mais uma vez. Né? Que embrulho Se ele que deve dar no tivesse estômago. ficado preso da primeira vez, ele não teria cometido essa segunda atrocidade. As leis precisam Né? ser mudadas. Com certeza. E o outro caso também que me marcou muito, e é um caso que me marcou muito porque a gente teve muito contato com a família da vítima, né? A família da vítima virou uma parceira nossa, voltou à delegacia por diversas vezes, e a doutora Mônica Areal, inclusive, ó, Maravilhosa. um beijo para a doutora Mônica Areal. Beijo, doutora Mônica, maravilhosa. Sou Minha muito fã. parceira de Sou muito fã. Polícia Civil já há quase 7 anos. Tenho muito orgulho de trabalhar com ela. Uma mulher grandona, né? Uma empoderada demais, né? Demais. Agora, já na Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu, a doutora Mônica abraçou esse caso, assim, então acabou marcando muito, não só a mim, quanto a ela também, que foi o estupro de uma menina de 3 anos de idade. Ela falou comigo. Praticado pelo Mas conta. pai Aham. com a conivência da mãe. E aí eu costumo dizer que a gente busca, quando está investigando, jogar a chave fora, né, da prisão, né? Trancar e jogar a chave fora. E aí eu trabalhei com todo o afinco essa investigação e a gente teve a notícia de que tanto o pai quanto a mãe pegaram 20 anos de prisão. Que a gente sabe que, pela realidade da nossa legislação, não vai cumprir os 20 Reduz anos, a né? quantos anos? Depende de bons antecedentes, de bom comportamento, enfim. Que pena. Pode sair até com 5, 6 anos, né? O que é pra gente é impunidade. E a gente sabe que a impunidade gera a barbárie. Infelizmente. Eu não entendo isso, porque que a nossa legislação é tão conivente, principalmente com crimes como esse. São crimes recorrentes. Que a gente vê que toda vez que um criminoso sexual é solto, ele volta a A reincidir. cena do crime. Ele volta. Não tem jeito. Então, assim, E tentam tratar a pedofilia como doença. Eu não acredito nisso. Não é. Não acredito, não pode ser. Não é uma Doença é aquela pessoa que está enferma numa cama. Doença tem cura. Se pedofilia fosse doença, era só dar um remédio. É isso. E não é isso. Não é isso. Né? É escolha. São pervertidos, são pessoas que se regozijam, né? Que têm prazer em praticar sexo com crianças. Isso não é doença. Nojentos. Né? Eu tenho um ranço. Isso não é doença. Eu tenho ranço. E eu sou muito a favor da castração. Então, a castração química é uma medicação que inibe a libido. Inibe? Não... Vamos dizer assim, quase zera, né? A libido. Só então ainda que não adianta. Ainda é pouco. Não adianta. Porque tá aqui, ó. Exatamente. A maldade tá Exatamente. Não tem jeito. Ele... É. Eu acho que tem que ficar preso eternamente. Eu sou contra a pena de morte, né? Por que eu sou contra a pena de morte? Porque eu sou cristã. Sim. E eu acho que quem deu a vida é Deus, quem tem que tirar a vida é Deus. E segundo, que o nosso ordenamento jurídico, nosso sistema penal, processual penal, prisional, é cheio de erros, é cheio de falhas. E assim como nós prendemos inocentes, podemos matar inocentes. Sim. E aí depois que você mata, não tem como voltar atrás. Não tem como voltar. Agora, se prendeu, descobrimos lá na frente que cometemos um erro, colocamos em liberdade. Mas para a morte não tem jeito. É verdade. Então, eu sou a favor da prisão perpétua. E sou a favor que os presos trabalhem. Isso aí. Porque não tem que ficar lá comendo do nosso dinheiro, gastando do dinheiro público para ficar em celularzinho. Tá arrumando dinheiro aqui por fora, né? Porque eles fazem isso. Exatamente. Tem que estar em prisão de segurança máxima e trabalhando. E aí tem gente que diz assim, né? Mas o cara ser obrigado a trabalhar é o mesmo que trabalho escravo. Sem problema. Ele não é obrigado a trabalhar. A gente vai dar a opção dele trabalhar. Se ele trabalhar, o banho de sol dele é todo dia. Se ele não trabalhar, é uma vez por semana. Maravilha. Se ele trabalhar, ele vai ter visita íntima. Se não trabalhar, não vai ter visita íntima. Maravilhosa. Simples. A gente vai dificultar a vida ao máximo daquele que não quer trabalhar. O que quer trabalhar vai ter uma vida melhor. Isso aí. Porque não é justo as vítimas estarem aqui fora, trabalhando duro, para manter
a vida, né? Pro bonito ficar lá dentro, Cheias na regalia. de problemas psicológicos. Porque... Exatamente. E aquelas que perderam sua vida? A vida não volta. O caso da menina lá, essa agora, Vitória, né, de São Paulo, que coisa mais triste, né? Nossa, é surreal o que está acontecendo aqui, é surreal. E falando de pedofilia, como os pais, Ada, como os pais podem reconhecer um pedófilo ou um filho que está sendo abusado? A criança dá sinais, não dá? Claro. Então, para os pais, primeiro, como você mencionou, né? Vigilância constante. Constante. Não existe privacidade para filho. Eu fico abismada quando uma mãe chega na delegacia e diz que pegou no telefone da filha, depois de não sei quantos meses, conversas com pedófilos, mas que ela não tinha acesso porque não tinha a senha do telefone. Oi? Não existe isso. Não existe isso. O filho trabalha para pagar a conta do telefone? Foi ele que comprou o telefone? Não. Então, minha casa, minhas regras. Isso aí. Eu te dei o telefone? Ok. Mas eu vou vasculhar, eu vou supervisionar. Não existe senha para pai e mãe. Isso aí. E tem que olhar mesmo. Tem que vigiar mesmo. E tem que conversar. E tem que estar o tempo todo orientando. Eu peguei um caso de uma menina que estava conversando no TikTok, mas na mensagem, como se fosse o direct, né? No inbox, né? No TikTok, com um menino. Só que não era um menino, era um marmanjo que estava se passando por um menino. Sim. Né? E aí a mãe chegou lá porque ela perdeu a virgindade com um desodorante. Sim, um aerosol. Um aerosol. Aerosol. Aquele metálico. Ai, né? Deus. Porque o menino pediu para ela introduzir e tirar foto e filmar e mandar para ele no TikTok. E ela estava fazendo isso no banheiro. Sem a mãe ver, né? Então, né? Aquela coisa toda. E aí tinha as conversas lá, que a gente teve acesso. Coloca o dedo para marcar até onde você introduziu, que eu quero ver, até onde foi. 11 anos tinha a menina. Ai, meu pai 11 anos. do céu. E a mãe não tá sabendo que ela tá trocando esse tipo de conversa, nem sabe que ela tá fazendo isso no banheiro, porque tá deixando correr frouxo, porque não tá vendo, porque não mexe no telefone, porque não tem senha do TikTok, porque não tem senha... Não pode. Não pode, gente, por favor. Outra coisa, seu filho tem um comportamento, começou a ter outro, tem alguma coisa acontecendo. Você está acompanhando seu filho, você Porque conhece... a criança, ela se fecha. Muda ela não o comportamento. Ela não fala. Muda o comportamento. Ela muda, ela se fecha. Então, você tem que estar ali, você tem que estar acompanhando. Conversem com seus filhos diariamente. Eu tenho uma filha de 6 e uma filha de 11. Todos os dias elas chegam em casa, eu fico. Como foi na escola? E elas têm o maior prazer em fazer aquele discurso. Então, mãe, foi assim, assim, assim. Quando eu não pergunto, elas chegam e falam assim, mãe, tá cansada? Você nem perguntou como foi a escola hoje, sabe? Porque isso é um hábito. Eu também faço. Você tem que criar um hábito de conversar com os seus filhos, por mais que você esteja cansado. Eu costumo dizer assim, eu não sou feminista. Por quê? Porque o feminismo, ele tem o mal de colocar a mulher contra o homem. Mulher não tem que estar contra o homem. Não tem que estar contra o homem. Mulher tem que ser parceira do homem, o homem parceiro da mulher. Sim. E aí, depois que a gente começou a entrar no mercado de trabalho, começou a sair de casa e tudo, a verdade é que a gente acaba negligenciando no cuidado com os nossos filhos, porque a gente não está tão com eles. É muita luta. Quanto deveria. Exatamente. Ontem eu postei uma coisa assim. O brilho da pessoa que trabalha fora, cuida dos filhos. Aí uma idosa, assim, cansada. Mas porque eu costumo dizer assim, né? O homem, ele sai para trabalhar de manhã sem nenhuma preocupação com nada da casa. Ele não está preocupado com como é que vai lavar a roupa, como é que vai passar, como é que vai arrumar, como é que vai fazer comida, como é que vai... Porque isso não é uma preocupação do homem. Sim. Ele sai para trabalhar com a única e exclusiva preocupação de trabalhar. E acha que cumpriu o dever dele ali. E ele chega em casa mais tarde à noite cansado. E ele vai encontrar roupinha lavada, passadinha, cheirosinha, casa arrumada, comida feita. Quem nos dera que nós não tivéssemos
Nenhuma Vamos preocupação. trabalhar fora, vamos voltar. A mulher sai de casa, mas antes de sair de casa, ela já viu 1000 coisas. Sim. E quando ela está fora de casa, tá a nossa funcionária ligando para dizer que deu zebra, que não sei o quê. A escola ligando para dizer que o filho caiu, que isso, que aquilo, outro. E tal. A gente nunca tem paz. Múltipla, mulher. E quando a gente chega em casa, quem é que diz que a gente descansa? Não. Não, a gente não descansa. Enquanto não tiver tudo no seu devido lugar, Sim. a gente não consegue descansar. E a gente ainda tem que chegar, fez dever de casa, como foi na escola. Então, é Tomou muito banho, escova o dente, natural. não sei o quê. É muito natural que a gente acabe negligenciando em algum momento. Mas a gente não quer trabalhar fora? A gente tem que pagar esse preço. Tem que pagar. Então, quando você falou assim, eu não sou feminista, eu também não sou. Eu até postei um negócio que tive algumas pessoas, né, as pessoas lá tive uns problemas com pessoas lá na minha rede social, porque eu postei assim, Feliz Dia da Mulher que não divide conta. E mulher não tem que dividir conta mesmo, não. Eu quero ser cortejada. A mulher não tem que dividir conta mesmo, não. Eu quero que ele abra a porta. Difícil, né? Impossível. Mas eu quero que abra a porta do carro. Eu vou dividir conta para provar que eu sou mais mulher. A mulher prova que é muito mulher assim, ó. Ó, eu vou falar uma acordando, coisa. lidando, fazendo, trabalhando. A masculinidade, ao longo dos anos, ela foi sendo desconstruída pelas mulheres. As mulheres começaram a desconstruir a masculinidade. Essa coisa mesmo de chegar e dizer assim, não, eu não quero que você pague minha conta, não. Eu tenho meu dinheiro. Eu sou e tal, mulher não sei o quê. suficiente para pagar minha conta. Eu sou mulher suficiente para pagar minha conta, mas eu quero que o homem pague. E aí o que meu tá namorado, o meu que tá marido, eu quero me acontecendo, né? sentir. Os homens estão achando, na cabecinha deles, que isso é o mundo ideal. Essa geração agora ela já é criada assim, não, eu vou casar com uma mulher para me ajudar a pagar as contas. Quando a geração antigamente era assim, eu tenho que trabalhar para pagar as contas. Sou provedor dessa casa. Exatamente. Se a minha mulher quiser trabalhar para cooperar, ótimo. Mas se ela não quiser, é minha obrigação, porque o homem é o provedor. E o provedor, abrangentemente dizendo, não é só pagar conta. Ser provedor é ser provedor financeiro, mas também ser provedor espiritual. É ser provedor psicológico. Porque a mulher, ela não pode ser abalada psicologicamente por um homem que causa instabilidade. O homem, ele tem que ter a função de proteger. Aquela mulher, ela tem que se sentir segura. Ela tem que entender que existe um homem ali do lado dela para proteger ela. Eu sou policial, eu sou karateca, eu tenho condições de me defender, assim. Se não vai na mão, vai no tiro. Mas eu quero um homem do meu lado para me defender. É isso. E eu falo isso. Quando eu conheci meu marido tinha pavor de arma de fogo. Ele é médico, não era a vibe dele. E eu falei assim para ele, meu querido, arma de fogo é para se defender, não é para atacar. Quem usa arma de fogo para atacar é bandido. A arma de fogo é para se proteger. Então, se você está na minha casa, eu tenho arma de fogo e eu vou usar uma arma de fogo para defender a nossa família, você também tem que fazer isso. E ele perdeu o medo de arma de fogo, foi fazer curso, virou CAC. Hoje ele tem mais arma do que eu, ele treina mais do que eu, ele atira mais do que eu. Ele tirou um bloqueio dele. E ele ama arma de fogo. Então, e ele entende isso, que ele tem que proteger a família dele. Isso aí. E é sobre isso e acabou. É sobre isso. Né? Então, as mulheres, elas têm que parar de se contentar com homens meia boca. Não aceito. Tem que ter um machão do lado poderoso para defender elas. Eu não aceito. Não é assim, porque você é uma exploradora. Mulher Não. O homem que protege a mulher, o homem que entende a missão dele de proteger a mulher, ele nunca vai agredir a mulher. Porque se ele entende que a missão dele é proteger, não existe como ele agredir aquela mulher. O homem que agride a mulher, a maioria, não entende que a missão dele é proteger. É isso. É por isso que a violência contra a mulher está aumentando tanto. Porque quem agride as mulheres são homens que não protegem. Homens fracos. Homens que não entendem a missão deles. Eu fiquei lendo sobre vários casos, né, para poder vir conversar com você. E, assim, eu não tenho a propriedade de falar sobre o psicológico, traçar, né, um psicológico daqueles psicopatas, né, que eu chamo de psicopatas, mas na realidade eu nem sei. Mas eu
lendo sobre, eu vejo que, assim, a minha análise é que são homens fracos, que não aceitam perder, que não aceitam dificuldade com não, eu não quero mais você, eu não quero mais participar disso aqui. Parecem que compraram um pedacinho de chão, de terra, para chamar de seu e acabou. Eu vejo esses homens muito mais fracos, uma leva de homens fracos que estão matando as mulheres. Fracos. São tão fracos que agridem mulheres, né? É. Porque as mulheres, por sua natureza, são mais frágeis. Né? E a gente vê que, na verdade, não são homens, são meninos. São meninos fracos. São imaturos. Imaturos, né? fracos. É aquele típico menino que não sabe receber um não. Não. E, assim, eu não vou fugir dessa responsabilidade como mulher de dizer que as mulheres estão pecando na criação dos seus meninos. Pelo amor de Deus, fala isso. É verdade. Por quê? Porque estão mimando os seus meninos, porque dão tudo na mãozinha, porque não sabem criar meninos que saibam receber um não. Eu falo isso com as minhas filhas, né? Tem horas que eu dou não para elas, elas falam assim, mas por quê? Porque não é tudo na vida assim. Não é amor. Tem que dizer não, né? E às vezes você pode até ter condições financeiras de dar algo ao seu filho, mas não é o momento. E você tem que dizer não, para que ele entenda que o mundo também é feito de não. Porque o mundo que você cria dentro da sua casa tem que ser o reflexo do mundo de fora da sua casa. Você prepara os seus filhos para o mundo. Então, se for seu filho achar e for criado num ambiente de que tudo é sim, 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 na mãozinha, quando ele sair para esse mundo lá fora, ele vai querer tudo e na mãozinha. E na hora que ele receber um não, ele vai dizer assim, como não? É sim, eu sempre tive sim. E aí ele pega a mulher pelo cabelo, pega pelo braço, dá na cara da mulher, porque ele não sabe receber um não. Né? Isso aí. Então, nós mulheres temos que ter a nossa parcela de responsabilidade de criar os homens para as mulheres. E a gente observa que muitos homens, não é uma regra, mas muitos homens que são assim, é porque existe um excesso de zelo por parte das mães, que são mães que mimam, que são mães que têm dificuldade de liberar o filho. Sim. Né? E aí, vira um eterno filhinho da mamãe. Aí criam homens fracos. Que não amadurecem aceitam nunca. Não, e que quando a mulher diz assim, não quero mais você, eles enlouquecem e começam a matar. Exatamente. Gente, assim, quando é que vai parar? Quando é que você acha que isso para? Só quando mudar as leis, Ada? Olha, como eu disse aqui antes, né? A impunidade gera barbárie. O que a gente observa no comportamento humano é o seguinte. Antigamente, quando você tinha a obrigação de não beber e dirigir, ninguém ligava. Todo mundo bebia e dirigia. Quando passou-se a cobrar uma multa de R$ 1.900, as pessoas começaram a dizer, opa, 1.900. Agora é 3.000. Ainda perde a carteira. Ainda o carro é rebocado. Ainda tem multa. Ou seja, você só para de delinquir quando você vê que a pena vai te prejudicar. Dói no seu bolso. Exatamente. A gente, obviamente, com o advento da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, a gente sentiu que houve um recuo na violência, sim. Por quê? Porque agora está dando cadeia e muito. Sim. Aqui mesmo em Nova Iguaçu, a doutora Mônica, aqui na Delegacia de Atendimento à Mulher, prende toda hora. Sim. Por crimes, né? De violência contra a mulher, por descumprimento das medidas protetivas. E aí, o que eu mais ouço dos agressores é assim, cara, bater em mulher tá dando cadeia. E antigamente dava o quê? Uma cesta básica, uma prestação de serviço à comunidade. E agora eles estão vendo que a realidade mudou. Sim. Então, realmente já está freando, né? Mas a gente precisa avançar mais. Eu acho que a gente tem que ter pena pecuniária. Eu acho que tem que pagar multa.
Eu acho que tem que botar a mão no bolso desses agressores. É porque dói no bolso, a galera já fica... Eu acho que tem que ter medidas mais enérgicas do tipo suspensão de CNH, suspensão de passaporte. Tem que começar a ferrar a vida dos caras. Pra eles olharem e dizer assim, cara, vai ferrar muito minha vida se eu tomar esse caminho, né? Além disso, a gente precisa ter medidas preventivas. E aí a gente entra no poder público, mais uma vez, de palestras nas escolas constantes para os nossos meninos. Eu ia falar isso. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter nas escolas palestras incentivar esses jovens. Para os meninos entenderem a dimensão da violência contra a mulher e as consequências da violência contra a mulher. E seja ela qual for, a verbal, qual for. Tem que preparar esses meninos nas escolas. Tem sim que fazer as coisas preventivamente. Sim. Não só para os meninos, quanto também para as meninas. Né? Porque a gente vê que a geração de hoje não é uma geração que respeita as autoridades escolares. As professoras e professores têm muita dificuldade nas salas de aula. A gente tem muitos casos na delegacia de professoras que chegam lá apavoradas porque são agredidas pelos alunos, que são ameaçadas pelos alunos. Na minha época, a gente tinha pânico dos professores. Era um respeito, era um negócio. Então, se os alunos não respeitam os professores, vão respeitar quem? Se a gente sempre teve os professores casa, como segunda mãe, segundo pai, né? Certeza. A autoridade escolar sempre foi muito respeitada. Então, a gente está passando por diversos problemas. Gente, que a gente eu precisa... tenho a impressão de que a gente tem que pedir para a Alexa tocar a última trombeta. Resetar o sistema. Porque tá difícil, gente, pra gente. Verdade. Agora, a violência doméstica existe em ciclos, né? Eu vi também... E tenho até umas pessoas próximas que eu vejo que passam por esse ciclo, né? As próximas a mim não chegou na violência física, porque se chegar, eu sou a primeira, mas a gente vê que passa assim por uns ciclos. Começa assim na lua de mel, né? Geralmente a lua de mel, ele é o máximo, ele é o cara galera, ele é aquele cara que todo mundo gosta, aquele que conta piada, aquele que é o cara que está lá no palanque da igreja falando de Deus, aquela coisa. Daqui a pouco ele começa na violência verbal e a mulher, não, porque ele está assim, porque está cansado, está estressado, é muito trabalho. E ela começa a dar justificativas para aquele homem que está tratando mal, não olha pouco, né? Logo depois vem a agressão física. E quando essa mulher entende o ciclo que ela está sofrendo ali, ela pede para ir embora. E ele volta para aquela lua de mel. Me perdoa, por favor. Eu não nada de... Aí ela se lembra daquele homem maravilhoso, né? Eu estava nervoso, pelo amor de Deus, nunca mais. Ela vai se lembrar daquela lua de mel, aquele homem que ela se apaixonou lá atrás. Corrija se eu estiver errado, mas o que eu vejo assim nas histórias é muito isso. E ali ela cria uma dependência afetiva, né? A síndrome de Estocolmo, né? O que acontece, né? O ciclo da violência, ele tem várias motivações, até mesmo a financeira, como eu mencionei, sim. como eu mencionei aqui, né? Às vezes a mulher nem ama mais, é só uma questão realmente financeira. Para aquela que ama, como é que tira? A gente tem uma síndrome chamada síndrome da gaiola de ouro, né? Que a mulher está presa numa gaiola de ouro, que é exatamente aquela mulher que tem um padrão de vida muito alto, tá? Isso é muito comum. As pessoas, isso, gente, pelo amor as pessoas pensam que violência é só coisa de pessoas com classe C, D. Não tem classe, não tem cor, não tem raça, não tem idade. Olha aí. Né? A violência é inerente ao ser humano. E aí, aquela mulher, por exemplo, ela é vítima de um homem que tem muitas posses. Ela observa que se ela terminar o relacionamento com aquele homem, ela vai perder muito financeiramente. Viagens internacionais, bons carros, boas roupas, boas bolsas, boas joias. Posição né? social. Posição social. E, em nome disso tudo, ela fica ali. E ele sabe disso. Ele sabe que ele está comprando aquela companhia. Né? É a síndrome da gaiola de ouro. E é muito difícil também sair desse ciclo, tá? Porque ela tem que se conscientizar de que a felicidade não está naquilo que tem preço, e sim naquilo que tem valor. E é difícil. É difícil. Mas, voltando para a questão que você perguntou, é aquelas que não é questão financeira, mas aquelas que amam, que gostam, né? O amor é algo recíproco.
O amor não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. A primeira coisa que a mulher tem que entender é que se o amor não é recíproco, não é amor. É verdade. É apenas dependência emocional. Dependência emocional. E é por isso que a gente tem esse suporte, essa rede com psicólogas, com assistência social, que é exatamente para mostrar para ela que ela precisa se libertar mentalmente daquilo, porque aquilo é uma prisão mental. Ela precisa entender que ela não é amada, aquilo é uma ilusão. Muitas sofrem com isso. E aí, a partir do momento em que ela se fortalece mentalmente para entender que ela está numa prisão psicológica e que ela starta para a realidade de que ela não é amada, ela está sendo enganada, ela tem forças para sair desse ciclo. Então, gente, por favor, é muito complicado. Então, tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Porque sozinha, às vezes, você não vai conseguir. Não. E não vai conseguir mesmo. Principalmente quando as pessoas que estão à sua volta, às vezes, te influenciam. Isso é muito comum. Irmão, sobrinho, cunhado, os próprios filhos. Ai, vai terminar com o papai. Né? Por quê? Porque às vezes aquele homem, ele é muito bom pra todo mundo. É isso, o cara... Ele só é ruim pra você. É isso aí. E aí ninguém vai te apoiar naquela separação. E não acredita. Ninguém vai te apoiar. Ele não apoiar. faz isso com você, não é possível. Ele é fulano. Exatamente. Então, é um processo individual, íntimo. É seu esse processo. Você precisa viver esse processo, entender e depois se fortalecer a ponto de convencer quem está à sua volta de que você precisa fazer isso. Então, não é tão simples quanto parece. Não. Mas a gente está aí para ajudar. Gente. Tem solução. Não é simples, nada na vida é simples, mas tem solução. Vai viver melhor do que nessa gaiola. Com certeza. Tem a gaiola de ouro e tem a enferrujada. Vai viver melhor. Com certeza. Não é verdade, doutora? Os narcisistas, né? Eles também fazem um trabalho psicológico, né? Violência, uma violência também, né? O narcisista é aquela pessoa que se ama acima de qualquer coisa, né? Tem até uma canção que diz que Narciso acha feio o que não é espelho. Então, o maior amor da vida dele é ele mesmo. Seja homem, seja mulher. Porque tem muita mulher narcisista também. Muito. Né? Então, essas pessoas, elas estão preocupadas em ser feliz. Não importa se está fazendo o outro infeliz. E elas têm uma necessidade muito grande de elogio, de idolatria, né? E quando esse ciclo é quebrado, porque ela começa a ser criticada, porque ela está fazendo coisas ruins, né? Sim, sim. E aí ela não aceita. Ela diz assim, não, você não pode dizer que eu sou sendo egoísta, porque eu sou perfeito. Como é que você vai me criticar? Não tem espaço para isso. E aí você acaba despertando a ira dessas pessoas. Por quê? Porque você está atacando aquela autoimagem perfeita dela. O ego. Exatamente. O egoísmo vem disso, do excesso de ego. Então, a gente volta àquela premissa que eu disse. Se não for uma mão dupla, não é amor. Não é amor. Tem que acordar. Com certeza, por favor, gente. Como funciona a medida protetiva, Ada, para que as pessoas entendam como ela funciona, como ela protege a mulher? Porque, assim, eu vejo casos que a pessoa estava sob medida protetiva e ainda assim é assassinada. As medidas protetivas de urgência, que a gente chama também de MPU, né? Medida protetiva de urgência, elas estão previstas na Lei 11.340, que é a lei que vocês conhecem como Maria da Penha. Sim. Tem várias medidas protetivas, mas as mais utilizadas são o afastamento do lar do agressor, a proibição de aproximação da ofendida, a proibição de comunicação, de qualquer tipo de comunicação. Tá? Até sinal de fumaça, não pode se comunicar. A proibição de frequentar determinados lugares, como, por exemplo, a igreja da mulher. Porque, às vezes, a mulher pede uma medida protetiva para a casa dela. Ele aparece na igreja. Entendi. Então, ele não descumpriu a medida protetiva. Porque ela pediu a medida para casa. Então, quando a gente pede para tudo logo. Onde você acha que ele pode aparecer, a gente pede. Vocês fazem essa análise Sim, total. Claro. Nesse cerco. Local de trabalho, porque tem homem que adora bater na porta do trabalho da mulher, né? Por isso que a gente coloca logo a medida genérica de aproximação da ofendida. Porque onde ela estiver, ele tem que se afastar. É muito comum que ele continue tendo o mesmo ciclo de amizades dela.
Porque se conhecem há anos, têm amigos em comum. E aí, um exemplo, né? Estamos numa festa. O cidadão estava na festa. Ela chegou. Quem tem a obrigação de não se aproximar da ofendida? Ele. Então, ele tem que ir embora. Porque ele tem medida protetiva contra ele. Ela não tem medida protetiva. Então, se a polícia chegar ali, quem está preso em flagrante? Ele, porque ele que descumpriu a medida, não ela. Mesmo que ele não tenha cometido nenhum ato, ele vai preso em flagrante. A medida protetiva diz que ele está proibido de estar a tantos metros dela. Maravilhoso. Normalmente, aqui na nossa comarca, em Nova Iguaçu, é deferido entre 100 e 500 metros. Então, se ele está numa festa, está a menos de 100 metros, não pode. O que ele tem que fazer? Avistou a ofendida? Gente, olha, eu tenho que ir porque eu tenho medida protetiva, eu não posso estar a menos de 100 metros dela. E tem que ir embora. Tem que ir embora. Porque se ele não for, ela vai ligar para a polícia, para a Patrulha Maria da Penha. A patrulha vai chegar lá, vai pegar ele a menos de 100 metros dela e vai prender ele em flagrante por descumprimento de medida protetiva. As medidas protetivas, elas podem ser solicitadas, coisa que muita gente não sabe. Tanto na delegacia quanto online. Ai, olha isso, gente. E elas Facilidade. podem ser solicitadas com ou sem crime. Porque as pessoas pensam que só com crime é que pode pedir medida protetiva. E não. Se ela se sentir acuada, ameaçada, mesmo sem ter... Para garantir a segurança dela, se ela entender que ela precisa daquela medida protetiva, ela pode solicitar online, no site Maria da Penha Virtual. Você vai até lá e explica. Por exemplo, eu orientei recentemente uma mulher a pedir uma medida protetiva pelo seguinte. Ela entrou num processo de divórcio. Até então, consensual. Ambos estavam concordando, mas estavam morando na mesma casa ainda. Muito comum. É. Muito comum. Começa o processo de divórcio morando na mesma casa. Só que ele começou. Eu quero vender o carro. Mas a gente tem que dividir isso. Não, quando a gente for entrar com o processo, você fica com isso, Ele começou a querer fazer a divisão dos bens. E aí, todo santo dia, entrava numa discussão com ela por conta da divisão dos bens. Fazendo aquela manipulação. Exatamente. Aí aquilo começou a tirar a paz daquela mulher, porque ele queria discutir extrajudicialmente uma questão que era judicial. Sim. E aí ela falou, olha, não tá dando certo, a gente tá brigando todo dia por conta desse divórcio. Faz o seguinte, sai da casa, vai para outro lugar, até a gente resolver essa questão, porque a gente vai acabar se agredindo, você vai acabar me ameaçando, vai acabar acontecendo um crime... Uma tragédia anunciada. Por conta dessa discussão, por causa de divisão de patrimônio, que não é para ser discutido dentro da casa, é para ser discutido em audiência com o juiz. E ainda não tinha acontecido o crime, mas estava às vias de acontecer. Porque numa discussão dessa, sai um tapa na cara, sai um soco, sai uma facada, né? Com certeza. E aí eu orientei ela a entrar no site da Maria da Penha Virtual e relatar que ela estava em processo de divórcio e que estavam havendo desentendimentos diários por conta de divisão de patrimônio, que ela estava temendo pela vida dela no sentido de que isso pudesse escalonar para uma violência e que, para evitar isso, até que fosse resolvida a questão do divórcio, que fosse pedido o afastamento dele do lar. Não tem crime, ela não foi até a delegacia, mas... ela pode entrar no site Maria da Penha Virtual e solicitar essa medida protetiva. Gente, olha só, que informação, assim, importantíssima. Importantíssima. Ada, e para a mulher agressora? Vamos lá, que a gente gente falar sabe das que existe, deusas, né? que tem deusas aí que são nervosinhas. Então, a Lei 11.340, ela não se aplica para homens vítimas. Mas isso não significa que os homens não tenham uma legislação para amparar. Só não é a Lei 11.340, tá? Então, eles são vítimas, sim, de violência doméstica. Olha aí, olha. Porque a violência doméstica, ela pode ser praticada tanto contra um homem quanto contra a mulher. Olha isso. Tá? Eles podem, sim, fazer registro de ocorrência e podem, sim, solicitar medidas preventivas de proteção. Só não são aquelas que são amparadas pela Lei 11.340. Aí o juiz usa outros mecanismos legais para amparar os homens. Já existe bastante, inclusive, jurisprudência nesse sentido. Olha tá? isso. De afastamento de agressoras, de mulheres que perseguem.
Isso. De mulheres que agridem as atuais companheiras dos homens porque não aceitam a separação, Sim. que perseguem, que praticam alienação parental contra os pais, manipulando os filhos contra os pais. Olha A aí. lei de alienação parental também tem como amparar esses pais. Então, eles devem procurar um advogado especializado em direito de família, em lei de alienação parental, para que eles possam tomar as medidas cabíveis contra essas mulheres agressoras. Inclusive, na nossa delegacia, que a delegada doutora Mônica também não passa a mão na cabeça de mulher agressora, Sim. porque elas deslegitimam a luta das verdadeiras vítimas. Sim. Elas vão lá, fazem registros mentirosos para fazer vingança contra os ex-companheiros. E cabe... A nossa delegacia já prendeu em flagrante por denunciação caluniosa. Que Né? maravilha. Tivemos já diversos casos, inclusive noticiados na TV, de mulheres que foram até lá fazerem falsas comunicações de crime, né? Denunciação caluniosa mesmo contra os homens, e foram presas em flagrante. Que maravilha. Então, assim, gente, as vítimas, tudo. As verdadeiras As vítimas, verdadeiras né? vítimas. As mentirosas, os rigores da lei. Isso aí. Ai, gente, que papo maravilhoso. Eu ficaria aqui horas ouvindo. Ada, muito obrigada. Eu que te agradeço pelo convite. Você é uma luz. Amém. Uma mulher potente, uma mulher maravilhosa. Eu espero que ela tenha sido luz para você também, Ada. Eu estou muito feliz. Obrigada. Muito honrada em te receber. Obrigada, a honra é minha. Muito obrigada, gente. Olha só, prestem atenção nesse podcast. Esse podcast, ele está bem diferenciado porque eu quis falar com esse tom, com essa seriedade, com essa mulher maravilhosa, porque ela luta mesmo, é uma pessoa que luta, que mergulha nessas causas, sabe? E eu quis fazer esse podcast, eu esperava muito por esse podcast, porque eu sei que vai ajudar alguém. Vai chegar, vai ser luz na vida de alguém. Quero deixar aqui também a ferramenta Por favor. tecnológica, já que a gente falou tanto de tecnologia, que hoje o governo do estado do Rio de Janeiro implementou, né, para as mulheres, que se chama o app, um aplicativo, né, Rede Mulher. Olha. Nesse aplicativo, você tem o botão que você pode acionar ali a polícia militar. Você tem um botão de alerta mesmo, né? Que você pode acionar a polícia militar. Você tem um ícone para pedir medida protetiva, né? Gente. Nesse aplicativo é muito interessante. O aplicativo chamado Rede Mulher, tá? Só baixar nas lojinhas aí do Viu, gente, por favor. no iOS, né? Para quem é na App Store, né? Ou na loja para Android, né? Isso. Está lá disponível nos dois sistemas, né? Isso aí. E aqui em Nova Iguaçu, a gente tem a Secretaria da Mulher que está à disposição. Muito bom. Nosso Instagram lá é Secretaria da Mulher NI. Eu vou colocar na descrição, mas repete, por favor. Secretaria da Mulher NI. Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu, Sim. né? Secretaria da Mulher NI. Segue a gente, lá tá sempre com informativos sobre as nossas atividades e sobre todos os nossos serviços, né? Ela é maravilhosa, gente. Segue sim. Por favor, eu vou colocar na descrição e vocês E pode seguem me lá. seguir também, lá, né? Fala a sua rede social. Não, colocar Ada Ângela, eu acho que não tem outra não, só tem, vai ter não eu. tem Mas o meu esse nome arroba potente. é Ada Anjo. Porque, não, verdade, agora eu vou fazer um adendo. Quando eu fui colocar Ada Ângela, já tinha uma Ada Ângela. Ah, existe isso? né? Aí eu falei assim, gente, como assim? Quem roubou meu nome? É, o nome forte, né? Pois é, aí não consegui botar arroba Ada Ângela, aí botei arroba Ada Anjo. Podia ser @Ada Anjo mesmo. Podia ser Ada Anjo, porque ela é um anjo protetor das mulheres, das crianças. É uma mulher incrível. Estou muito honrada, muito obrigada. Eu vou colocar o Instagram dela também na descrição, tá, gente? E o que eu tenho para falar para vocês é protejam as suas crianças. Por favor, protejam as suas crianças. E em briga de marido e mulher, põe a colher sim, não é? Verdade. Pode colocar a colher, gente, por favor. Coloque sim, porque salva vidas, não é? Verdade. É sobre isso. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu estava morrendo de saudade. A gente tem as nossas parcerias aqui, que eu vou falar rapidinho, que o diretor já está ali me sinalizando.
calma aí, direção. Fábio Ótica, Estúdio Luciana Sobral, que cuida das minhas madeixas, Artes e Pétalas, que faz biju, faz um monte de coisa linda, e Tio Bir Disque Shopee, maravilhoso também. Sigam a Casa de Noca no YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Casa de Noca, porque aqui a gente entra, senta, bate um papo e a gente fala de coisas, de assuntos diversos, mas que com certeza chega até alguém. Beijo, meus amores, muito obrigada. Uma semana iluminada para vocês. Até o próximo. Beijo. Obrigada mais uma vez. Beijo, beijo.